Boa tarde, estou aqui para falar da 6 de 10 série de análise de filmes para o meu YouTube, conforme eu prometi para vocês. E hoje eu vim falar da série Virgin River, em inglês, né? Rio Virgem. É um lugar bem aconchegante, que fica nos Estados Unidos, e tem lá todas as suas idiosincrasias, né? Um jeito bem peculiar de ser, uma cidade pacata, onde todos se conhecem. E a protagonista da série é a Mel, uma enfermeira e especialista em parto. Ela, na cidade onde morava, ela passou por vários desafios ali de família, de relacionamentos. É uma pessoa bem-sucedida na profissão, né? Soube buscar as suas provisões materiais. E do lado de relacionamento, que é o lado de mãe, ela tem desafios. Então, como eu sempre falo para vocês, todos os desafios dos seres humanos, eles passam por dificuldade de prover o sustento e dificuldade de relacionamento. Os dois, sem terapia, sem ser resolvido, gera a psicossomatia, que já é os sintomas físicos, gerando a longo prazo doenças no corpo. E como o cérebro também é físico, também dá doença no cérebro físico, que são transtornos mentais, né? Gerando já assim doença, transtorno no cérebro, que a nossa energia de vida vem do cérebro, que gera neurotransmissores que fazem o nosso sistema nervoso. Daí que vem todos os nossos desafios de dores emocionais. A Mel, ela sofreu esses desafios lá na sua vida, na sua história, na Califórnia, onde ela morava. Ela teve um casamento, e esse casamento foi um desafio para ela. Ela terminou o casamento, e no término desse casamento ela estava grávida e o filho, né, foi natimorto. E aí 2 lutos, do divórcio e da perda do filho. E mostra muito bem na série que esses 2 lutos, eles foram provenientes de ciclos que se repetiam na vida dela por conta de desafios com a mãe. Então, desafios não resolvidos lá nos esquemas mentais, que quem consegue resolver esses desafios é o processo psicoterapêutico, ou a resiliência da própria pessoa. Aí vai do temperamento e do caráter da pessoa, que nem todas as pessoas têm essa qualidade. Certo é de que o processo psicoterapêutico, ele ajuda a pessoa nesse desenvolvimento de inteligência emocional. Mel não teve essa inteligência emocional, fugiu. O estilo de enfrentamento que ela teve nesse desafio foi fugir, porque a gente tem 3 estilos de enfrentamento. São nossos mecanismos de defesa. Ou a gente se dá demais para ganhar validação, não foi isso que ela fez, ou a gente foge da situação, ou a gente age com muita força e hipercompensa na situação. A raiva gera um motor para a pessoa viver ali, hipercompensando com muita força. Os 3 são formas disfuncionais de agir, porque o correto é você trazer os seus sentidos para você, resolver a situação priorizando você, porque a maioria das vezes a nossa vida é disfuncional porque a gente prioriza o que as pessoas pensam de nós. Medo do julgamento, são os medos de repreensões, medo de críticas, medo de exclusões, medo de rejeições, abandonos, humilhação, medo de ser traída, trocada, excluída, medo de ser manipulada. Então, esses medos é que fazem com que a gente tenha vidas disfuncionais, porque a gente não consegue pensar, por conta dos esquemas mentais,
que tá tudo bem sentir isso. Mesmo sentindo, eu vou ser eu. Aí é uma permissão para sermos nós mesmos, para a gente agir com nossos órgãos dos sentidos, sendo para nós e não para focar no que as pessoas acham de nós. Então, se eu for eu, se eu me amar, me aceitar e me valorizar, é automático que as pessoas vão me amar do jeito que eu sou, me valorizar, não que eu precise, mas porque é automático, e me aceitar do jeito que eu sou. Porque se nem eu me amo, nem eu me valorizo, nem eu me aceito, como é que eu vou querer que as pessoas façam isso, né? E quando eu faço isso, que eu consigo isso com o processo psicoterapêutico, é autoconhecimento para ter autorresponsabilidade. É a receita de uma vida próspera, feliz e saudável. Por isso que eu sempre convido vocês, vem para a terapia, eu consigo te ajudar. Eu já passei por esse caminho, eu já estive nesse lugar. E hoje, cada dia mais, eu estou saindo desse lugar de medo, culpa, raiva. Não que eu não sinta, mas a receita é saber sentir. E Mel, no processo de vida dela, ela não soube, ela fugiu. O estilo de enfrentamento dela foi fugir. Então ela saiu, ela teve a oportunidade de trabalho nessa cidadezinha, Virgin River. E é uma cidadezinha à beira de um rio, esse rio Virgem, muito bonito. E é um povo muito pacato, acostumado ali só com os moradores da cidade, com o jeito deles de viver. E quando chega ali uma pessoa diferente, fica com aquele pé atrás, até confiar ali na pessoa. E a Mel passou por isso, até que ela ali no ambiente de trabalho, no hospital da cidade, junto com o médico da cidade, que também era um político da cidade, que ficou com o pé atrás com ela, até que ela conseguiu ganhar a confiança do povo ali da cidade aos pouquinhos. Ela teve um romance com o dono de um bar frequentado da cidade, um bar social, o Jack, e eles tiveram assim um relacionamento, né? E o Jack também, ele tinha desafios de transtorno mental, de TEPT, né? Transtorno de estresse pós-traumático, por conta de... ele saiu da guerra, ele foi muito machucado e ele saiu com transtorno TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. E a Mel, que saiu fugida da vida dela, fugindo do luto, acabou por adquirir também esse medo do abandono. O traço dela mais predominante era o primeiro traço ali, medo de se sentir rejeitada e medo do abandono. Então ela era aquela boazinha que fazia tudo pelos outros e não pensava muito em si. É tanto que ela fugiu da vida dela para proteger o que as pessoas iam achar dela ali depois do divórcio, depois da perda do filho. Então ela foi viver numa cidade que ninguém conhecia ela. Só que a gente não foge dos desafios que a gente precisa enfrentar. A gente leva dentro da gente para ir resolvendo. E aí ela encontrou situações em que ela precisava lidar com os mesmos desafios pelos quais ela tinha fugido. Será que não seria melhor ficar lá? Mas a vida é feita de escolhas, as pessoas escolhem. Então ali naquela cidade, ela encontrou amigos, ela encontrou relacionamento, ela encontrou trabalho. Foi de todo ruim ela ter saído lá da cidade dela? Aparentemente no filme não foi. Só que ela precisou, lá mesmo onde ela estava, ela ir lidando com os desafios emocionais dela. Foi ajudada, ajudou o Jack, o namorado dela, e ali no filme dá para ver nitidamente os temperamentos das pessoas, ali dos figurantes, dos coadjuvantes, dos atores principais, que é a Mel e o Jack, o temperamento deles, o caráter dele e os estilos de enfrentamento, os traços de personalidade de cada um. Falei aqui do traço de personalidade da Mel, o transtorno do Jack, como eles lidam com os desafios e as situações de vida que cada um de nós precisa lidar. É uma série muito gostosa de assistir, mostra muito bem
como que é necessário lidar com os nossos desafios, como que a nossa mente, naturalmente, ela tem os estilos de enfrentamento, que são os nossos mecanismos de defesa, e o certo é de que não podemos fugir do que a gente precisa resolver, porque senão a gente fica repetindo padrões, e isso gera muito sofrimento, e sofrimento a longo prazo gera doença no corpo físico, e lembrando que o cérebro é físico e ele transtorna. A incongruência, que é o nosso jeito de agir diferente do que a gente é, como se colocasse muitas máscaras, essa incongruência gera a longo prazo transtorno mental. Então, uma vez transtornado, o cérebro não tem volta, só tem acompanhamento, suporte, tratamento para que a pessoa consiga viver uma vida com autorresponsabilidade, sem se colocar para ninguém cuidar de si. Mesmo com transtorno, a pessoa consegue ser seu pai, prover o seu sustento, e ser sua mãe, ter bons relacionamentos. O adulto, ele precisa de si. Tendo a nós mesmos, a gente consegue se relacionar com as pessoas e ter condição de nos sustentar para não ser dependente financeiro e nem emocional de ninguém. Ou seja, não colocar nossa carga para as pessoas levarem, porque é bíblico, cada um leve sua própria responsabilidade, que é carga. Então fica essa dica aí para vocês, dessa série, tá? Aqui nessa série de vídeos sobre analisando filmes, né? Psicanaliticamente. Um abraço para vocês e até a próxima.